crianças, vamos lá de Biologia C, aula 3. Agora a gente entra num filo novo, o filo dos nematóides. Aqui nós temos duas características novas, evolutivas legais, que é, eles não são mais maciços, eles têm um falso celoma. Esse celoma, ele é parcialmente revestido pela mesoderme, e o digestório completo que eles têm agora, a boca e o ânus. Nesse slide aqui, superior esquerdo, tem alguns exemplos de algumas fotinhos de alguns vermes cilíndricos que vão nos acompanhar até o final dessa aula. Do lado direito superior, a lombriga, também acompanhando em todos os nossos slides. E é legal essa foto, eu gosto, porque apresenta a característica principal dela, que é ter uma boca trilabiada. Ela tem 3 lábios. Na imagem central, nós temos os exemplos de alguns vermes que nós vamos estudar ao longo dessa aula. Nem todos os nematóides são parasitas, mas nós estudamos aqueles que são parasitas, aqueles que nos causam verminose, que nos causam doença. E a gente vai estudar essas doenças a partir das outras aulas. Então, aqui, característica, eles são triblásticos. Eles têm a ectoderme, a endoderme e a mesoderme. Eles são pseudocelomados, é o único filo que é pseudocelomado. Ele não é maciço, ele tem uma cavidade, mas essa cavidade ela é parcialmente revestida pela mesoderme. Eles são protostômio, o blastóporo dá origem primeiro à boca. E aí vem a outra característica evolutiva deles. Eles têm digestório completo. Então, são duas características que são mais evoluídas do que nos outros filos. A presença de um pseudoceloma, de uma cavidade parcialmente revestida pela mesoderme, e também o digestório completo com boca e ânus. Eles têm simetria bilateral, eles têm um corpo alongado e eles são cilíndricos. Tá? A maioria de vida livre, alguns são parasitas. E esses alguns é que nós estudamos. Eles são encontrados em todos os habitats. Né? Então, olha os exemplos aí que a gente estuda nas doenças, que é o Ancylostoma duodenalis, o Ascaris lumbricoides, Enterobius vermiculares, Necator americanus e a Vuchereria. Então, assim, o Ancylostoma duodenale e o Necator americanus, eles causam praticamente a mesma característica na verminose. E tem ainda o Ancylostoma brasiliense, que causa o bicho geográfico. Mas essas doenças a gente vai ver para frente, tá? Eles têm digestório completo, isso aí é super mega power blaster importante. Eles têm um respiratório através da pele, né? Sistema circulatório eles não têm. Sistema excretor em tubos em H, que nós vamos ver. E o sistema nervoso ganglionar e ventral. Presta atenção, nós temos o sistema deles na parte ventral, tá? Aqui mostra o casal de Ascaris. Eles são geralmente, esses nematóides, eles são dioicos, sexos separados. A fêmea é maior que o macho e o macho tem uma característica que o final dele tem um enroladinho, que é justamente para promover a cópula. E evidenciando também aí a boca trilabiada que a gente vê na foto da direita superior, que é uma característica que eu já vi exercício mostrando o verme e evidenciando essa boca trilabiada, e a gente já descobre que isso daí é uma lombriga. Ascaris, tá? Então, eu tenho boca, eu tenho ânus e tenho cloaca nos machos. O cloaca é uma estrutura multifuncional no bicho, tá? Então, eu tenho aí essas características do sistema digestório dele, que é super importante, porque é o primeiro animal a apresentar digestório completo. Então, aqui fala do respiratório, fala do circulatório, do excretor, que é túbulos em H, e do sistema nervoso. São mais algumas características em relação ao corpo desses bichos, tá? Aqui eu tenho um bicho mostrando para você as estruturas, a faringe, o intestino, a cutícula, eles têm uma epiderme com uma cutícula bem forte, bem resistente, para eles, por exemplo, no caso da lombriga, resistir ao suco gástrico do estômago quando ela passa ali pela segunda vez sob forma de larva. Tá? Aqui é uma foto, né, de uma aula prática abrindo uma Ascaris, abrindo uma lombriga, mostrando suas estruturas internas. Tá? Aqui
é a parte em que fala especificamente da cutícula, da epiderme, que é um sincício. O sincício é uma junção de células e no fim ele perde essas paredes e fica uma estrutura grande, cheia de núcleos. Uma camada muscular, porque eles são animais bem fortes, eles precisam se locomover também. E o pseudoceloma, que é uma cavidade parcialmente revestida pela mesoderme. Aqui eu mostrei para vocês os túbulos em H, que eu tenho o canal excretor dos dois lados, um que atravessa o meio e o poro excretor. Isso é bastante famoso, os túbulos em H, às vezes eles apresentam essa imagem aí e perguntam qual é esse bicho, e esse bicho é um nematóide. Ali mostra o digestório completo, onde começa na boca e termina no ânus, no caso das fêmeas, e termina na cloaca, no caso dos machos. E o sistema nervoso, que é ventral, tá? Aqui eu mostro um videocício, né? Ele fala de alguns dados em 2017 da Organização Mundial da Saúde, que o dinheiro público investido em profilaxia, prevenção, que eu devo fazer para não pegar essa doença, apresenta melhores resultados do que investido no tratamento das doenças. Ele está falando sobre a ascaridíase, cujo agente etiológico é o Ascaris lumbricoides. As doenças em questão são causadas por nematóides e eles vão absorver os nutrientes no intestino dos seus hospedeiros. No caso da lombriga, ela só tem um hospedeiro. Os humanos, por exemplo, eles fazem o papel de intermediário quando eles abrigam a larva e de definitivo quando eles abrigam o verme adulto no seu intestino. Nós vamos ter oportunidade de estudar isso mais para frente quando a gente estudar ascaridíase, tá? Aqui o videocício 2, várias espécies de homintos são agrupados dentro do filo nematóide, que são os vermes cilíndricos, e as principais características evolutivas que apareceram nesse filo. A gente já falou aqui várias vezes, né? É a presença de uma cavidade interna chamada pseudoceloma, que é uma cavidade parcialmente revestida pela mesoderme, e o sistema digestório completo. Esse exercício, quando ele caiu no vestibular, ele gabaritou como A, mas ele tinha um erro. Tá? Ele falava de triblástico também. Então, ele foi anulado. Mas eu arrumei aí, tirei a questão do triblástico e permanece a letra A como certa. Tá? Mas quando ele caiu no vestibular, ele foi anulado. Por essa questão de acrescentar na letra A triblásticos, tá? Porque, na verdade, as duas características evolutivas que aparecem nesse filo é o pseudoceloma, a cavidade parcialmente revestida pela mesoderme, e o sistema digestório completo com boca e ânus, com boca e cloaca. Beleza? Não se esqueçam nunca que eu amo vocês, que eu tô morrendo de saudades. Cuidem-se, permaneçam em suas casas, criem uma disciplina de estudo, um empenho, assistam às videoaulas e venham tirar as dúvidas com a prof. Beijo, eu amo vocês.